Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro Negro e estou fazendo mais esse vídeo para falar com vocês, para levar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Antes de mais nada, já peço para deixar aquele like, se inscreve aqui no canal quem ainda não for inscrito ou inscrita, comenta que dá muito engajamento, ajuda bastante o canal e também compartilha, por favor, o vídeo aí nas suas redes sociais e nos teus grupos de WhatsApp. Valeu? Sem mais delongas, vamos para as principais notícias que eu vou falar com vocês. Olha só, o Paris Saint-Germain fez proposta com o Leonardo pelo lateral e o Flamengo perdeu o Rafinha em 2019. Flamengo terá que superar a invencibilidade do Internacional para retornar ao G4 do Brasileirão. Flamengo é multado por briga de torcedores fora do Maracanã antes do Fla-Flu, mas o Fluminense foi absolvido. Calma aí que eu vou explicar melhor esses detalhes, só um minutinho. Léo Pereira muda o visual e chora com reação inusitada de Caroline Lima. Veja o vídeo agora. Arrascaeta postou nos stories qual a rotina dele de recuperação para o ano que vem. Com quase 200 finalizações e muitas chances perdidas, pontaria do Flamengo é desafio para o Felipe Luiz. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal, vem comigo. Apesar das 15 finalizações rubro-negras, o Flamengo não saiu do 0 a 0 com o Fortaleza na Arena Castelão e deu adeus definitivo às reduzidas chances de título do Campeonato Brasileiro. A necessidade de uma melhor pontaria é o desafio de Felipe Luiz, que vê o time arriscar muitos chutes ou cabeçadas, mas pecar bastante na conversão em gols. São 12 jogos com o treinador no comando e 16 gols marcados. Este número faz o time ter uma média superior a 1 gol por jogo. Porém, o cenário é outro analisando as finalizações. Ao todo, foram 199 chutes ou cabeçadas, sendo só 68 no alvo, ou seja, 131 delas, grande maioria, erradas, o que faz o Flamengo ter uma média de apenas 34% de acerto nas conclusões. Então, Felipe Luiz vai ter que treinar bastante finalizações na próxima temporada, né? Porque essa já acabou praticamente. O Léo Pereira, cara, botou nos stories dele lá, ele fazendo a barba e tal, não sei o quê, e teve um momento inusitado, que foi a namorada dele, né, que é o seguinte, ó, tá aqui no Coluna do Fla, e eu peguei o vídeo e vou botar aí pra vocês verem, ó. Seguindo a moda de final de ano, Léo Pereira foi mais um dos jogadores do Flamengo a mudar de visual nesse fim de temporada. Anteriormente, Léo Ortiz pintou o cabelo, lançando o famoso Nevou. Porém, o camisa 4 preferiu tirar a barba, mas a mudança gerou uma reação inusitada de Caroline Lima, namorada do zagueiro do Mengão. Isso porque, assim que viu Léo Pereira, a influenciadora teve uma crise de risos e não pareceu ter aprovado a mudança. Com isso, o zagueiro do Flamengo acabou caindo no chão ao ver a reação da namorada. Nas redes sociais, o jogador postou uma foto do resultado com a legenda "Adeus barba". Olha o vídeo aí. Caralho. Tá bom, né? Barba cresce. Pô, não pode cortar o cabelo, o cabelo não pode cortar, agora a barba cresce.
de medo. Tá chorando. Ixi, desmaiou. Ele não quer mostrar pra mim, não. Ai, eu tô indo nervoso. E vamos seguindo. Olha só, o Flamengo foi multado por uma briga de torcedores fora do Maracanã antes do Fla-Flu, tá? E o Fluminense acabou sendo absolvido. Mas o Flamengo promete recorrer e tem que recorrer mesmo. Porque é o seguinte, ó, a briga de torcedores do lado de fora do Maracanã antes do Fla-Flu do dia 17 de outubro foi a julgamento nesta quarta no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E a 5ª Comissão Disciplinar absolveu o Fluminense e puniu o Flamengo com uma multa de 40 mil. O GE apurou que o rubro-negro vai recorrer da decisão, tá? E assim, a briga foi ao entorno do Maracanã e o Michel Assef Filho, que é advogado do Flamengo, contestou a denúncia argumentando que o local em que ocorreu a briga, Rua São Francisco Xavier, fica a cerca de 400 metros do Maracanã, quase meio quilômetro fora do Maracanã, e não se caracteriza como praça de desporto. No entanto, a maioria dos auditores discordou da defesa, baseando-se na Lei Geral do Esporte, que considera que o mandante tem responsabilidade no entorno num raio de 5 quilômetros. Então, olha só, eu sou de Quintino, e eu vou colocar aqui para vocês, eu pesquisei, Quintino dá uns 12 quilômetros para o Maracanã, eu fui pesquisando, tá? E eu cheguei a São Francisco Xavier, tá bom? Aliás, Engenho Novo, tá? Eu pesquisei Meyer tinha 6 quilômetros de raio para o Maracanã, de distância, e o Engenho Novo dá 4 quilômetros, então fica ali, de 4 a 5 quilômetros fica entre Engenho Novo e Meyer. Quem é daqui do subúrbio sabe, é longe do Maracanã. Então, se tiver uma briga no Engenho Novo ou no Meyer, por ali, por aquele entorno, São Francisco Xavier, Mangueira, que Mangueira é perto, mas ainda não é possível que seja responsabilidade do Flamengo assegurar a segurança dali, né? Tem que ser a PM, a polícia, a guarda municipal, né? Mas não, multaram o Flamengo. Então o Flamengo está mais do que certo de recorrer mesmo. Gente, 4 quilômetros que o Engenho Novo fica do estádio do Maracanã. A estação do Engenho Novo para o estádio do Maracanã é 4 quilômetros. Então, a federação quer que o Flamengo tome conta de 5 quilômetros, que vai além disso. Então, é um absurdo. Tem que recorrer mesmo e não ser multado, né? Pô, não é possível. E vamos seguindo aqui, ó, que o Flamengo terá que superar a invencibilidade do Internacional para retornar ao G4 do Brasileirão, tá? O Inter está invicto já há alguns jogos, inclusive um desses jogos conta um jogo contra o próprio Flamengo, que foi válido pela 17ª rodada, mas foi um jogo atrasado que a gente jogou há pouco tempo. O Flamengo abriu o placar, eles acabaram empatando no finzinho do jogo. E é o seguinte, ó, o Flamengo empatou em 0-0 com o Fortaleza na última terça, e com isso caiu para a 5ª colocação da tabela do Brasileirão. Agora o rubro-negro se prepara para enfrentar o Internacional e terá uma grande missão pela frente para retornar ao G4. Isso porque a equipe gaúcha está invicta há 16 jogos. Então é o seguinte, o Inter vai vir para cá, eu acredito muito numa vitória nossa, mas como eu falei aqui ainda há pouco sobre essa questão das finalizações, de desperdício de chances de gol, o Flamengo tem que ser letal, cara. Não dá para ficar perdendo tantas chances e com isso a gente acaba perdendo ou empatando jogos fáceis. Pô, a gente massacrou o Atlético Mineiro aqui, foi empate por desperdício de um pênalti, lógico, do Davi Luiz, mas a gente teve muita chance. Claro, o goleiro deles agarrou muito, como sempre, né? Todo goleiro que vem jogar contra o Flamengo, que joga contra o Flamengo, vira um Neuer da vida. Mas, poxa, não dá para perder tantas chances. Michael perde muito gol, o próprio Plata, decisões erradas, Bruno Henrique perdeu um gol de cabeça agora livre. Então tem que ter mais condições, tem que ter mais treinamento para pelo menos na próxima temporada a gente não sofrer com isso. É o que eu acho, pelo menos, né?
Comenta aqui, por favor, o que vocês acham, tá? E vamos seguindo aqui para a última notícia, não menos importante, que é o seguinte: o Rafinha falou lá no podcast do Denilson que quase não veio para o Flamengo em 2019, tá? É o seguinte, ó, um dos nomes que fizeram história jogando pelo Flamengo foi Rafinha, conquistando títulos muito importantes e deixando saudades em alguns torcedores. Atualmente, o lateral está vinculado ao São Paulo. Durante participação no podcast Denilson Show, o medalhão, inclusive, contou que recebeu proposta do PSG após estar apalavrado com a diretoria do mais querido, mas acabou optando por vir ao Rio de Janeiro. O que fez antes de assinar no Flamengo? Aí ele falou: eu dou minha palavra aos caras do Flamengo. Passa, acho que 2, uma semana antes de eu ir. O Leonardo, ex-diretor do esportivo do PSG, né, ligou para o Rafinha. Rafinha, o Daniel Alves, né, talvez não vai renovar. E você é o primeiro nome que tem aqui para a gente contratar. Aí eu falei: Léo, posso te ligar daqui um pouquinho? Pensei, será que eu me mato agora? Aí me preparei, liguei para ele de novo, revelou: Léo, por que você não me ligou pelo menos 2 meses antes? Pelo menos antes de eu chegar ao Brasil. Eu ia mudar minha ideia, mas eu ia falar para os caras do Flamengo: a proposta que eu tenho do Paris Saint-Germain é assim, assim, assado. Falou ele. Então ele pensou até em dar uma pernada no Flamengo, né? Pô, quando ele teve a oportunidade de vazar, vazou, mano. Então, é ídolo, ganhou o título, importante. É ídolo assim, né? Foi importante, tá? Vamos deixar assim. Gente, fim do vídeo. Como sempre, peço o like, se inscreve, comenta, compartilha com a galera. Esse é o vídeo da tarde. À noite, provavelmente, eu vou voltar com mais notícias, dependendo se forem notícias relevantes. Se não, eu deixo para amanhã. E já aviso, amanhã só vou fazer vídeo da manhã e da tarde, porque à noite vai ter uma parada. Eu sou fotógrafo formado pela Escola de Fotografia Popular, Imagens do Povo, que fica lá na Maré. Então amanhã vai ter uma comemoração, que esse ano o Imagens do Povo está completando 20 anos. E vai ter uma exposição, a abertura de uma exposição de fotos nossas, fotógrafos e fotógrafas formados lá. E tem uma foto minha. E adivinha qual é? Uma foto do Mengão, lógico. Então, eu vou estar lá nessa inauguração, nessa estreia, nessa abertura da exposição. Vai ser lá no Galpão Bela Maré. Quem quiser chegar, é Rua Bittencourt Sampaio, não sei o que, é Galpão Bela Maré. Ali na Maré, pertinho da Avenida Brasil ali, molinho de chegar. Então, todo mundo vai ser bem-vindo pra gente trocar aquela ideia. Vai ser muita foto maneira, não só do Flamengo. Acredito que de Flamengo tem apenas a minha e mais alguma. Mas é foto de fotografia popular, né? Então, quem quiser chegar, tamo junto e até mais tarde. Um abraço e saudações rubro-negras. Tchau, tchau.